tertúlia. Boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a retrospectiva decenal. Isso é da autoproexologia, que é a técnica de avaliação pormenorizada das ações pessoais por parte da consciência lúcida a cada década de autovivência intrafísica, cotejando realisticamente a planificação anterior com a realização efetiva atual da autoproex, a fim de melhorar o autodesempenho no rumo do complexo. Agora, nós falamos sobre a autorretrospectiva a cada década. O levantamento dos dados autobiográficos a cada 2 lustros. As atividades em cada exercício decenal. As 7 décadas da vida humana média. O realizado de década em década. A década psicossomática. A década mental somática. A retrodécada. A neodécada. As autorreflexões proexológicas. O tempo útil. A administração do tempo. A análise cronográfica. O cumprimento dos prazos a tempo. O proexograma. As encruzilhadas da existência humana. A fase preparatória da vida humana. A fase executiva da vida humana. A avaliação proexológica do inversor existencial. A avaliação proexológica do reciclante interconsciencial. E por aí vai. Vocês estão vendo que a nossa visão está ficando simples nas abordagens, mas cada vez mais complexa na cosmovisão. Agora, nós falamos aí uma série de logias, e depois, a técnica da retrospectiva existencial decenal funciona com significativa eficácia para toda consciência, homem ou mulher, quando automotivada, a partir de qualquer idade intrafísica. Você já emprega a técnica da retrospectiva existencial decenal? Desde quando? Nós achamos que esse verbete é o 1040, tem 3 páginas, 35 logias e 6 máximas. A Rosa pode trabalhar na filiologia, se quiser. Agora, eu quero dizer para vocês que esse verbete aqui, ele é importante porque é mais uma técnica da pessoa fazer a avaliação dos seus esforços. E aqui está fazendo um entrosamento dessa realidade com todas as outras mais diretas nas manifestações da consciência. Que nesse sentido, então, isso é bom. Nós estamos aqui oferecendo esse trabalho principalmente para a turma da Apex, né, que vai saber usar isso bem. Agora aqui pergunta: poderia esclarecer melhor os processos de apoio ao empreendedorismo do espartano? Como criar um rapport maior com ele nesse aspecto? Olha, o problema dele é que ele quer ajudar as pessoas que têm cosmoética, boa intenção e dedicação aos processos de gestão humana e outras coisas mais. E ele vê uma manifestação prática da própria filosofia dentro desses dados do curso intermissivo que nós falamos aqui na tertúlia. Outra coisa, o senhor poderia falar um pouco sobre os assediadores, como identificá-los e como afastá-los de vez? Olha, isso aí é a base da assistência, da terapêutica, das terapias e da consciência terapia. Uma coisa boa é você servir de evoluciente na OIC, que isso vai dar uma ideia como é que a gente aborda o processo da desassedialidade. O problema todo da pessoa é ela dominar cada vez mais as suas energias conscienciais. Com isso a pessoa pode ampliar a sua autodefesa,
o equilíbrio também se aprofunda e vai chegar um ponto que ela vai ser, vamos dizer, ela vai repudiar naturalmente, com as próprias energias, a presença dos assediadores. O assediador, ele só intromete na vida de quem tem afinidade com ele. Se não há afinidade, ele não há o processo de interatividade, ele não funciona, ele não vai lá. Agora, o ideal é a gente criar uma condição de autodefesa sobre isso, e isso tem que partir das energias da pessoa. Eu quero agradecer a você e a Kátia e a Adriana, que não está aí, aquele aparelho que já está funcionando lá no escritório. Eu vou deixar lá, que ele tem que fazer fio, não dá para colocar aqui, que eu não quero colocar aparelho de muito fio aqui, devido ao motor que está aqui de baixo. Mas lá ele é muito bacana, bonito. Agora é só pôr a mão, ele muda de relógio para temperatura, de temperatura para relógio. É muito bacana. O Arthur também achou todo bonitinho. Agora, o que é engraçado é que ele dá o sol, o tempo nublado e a chuva. Eu quero só ver se vai dar mesmo, né? Eu estou de olho. Quero ver com o tempo. Agora, ele já está lá funcionando, tudo direitinho. Agora, outra coisa. Eu queria dizer para vocês que talvez eu já tenha um verbete para trazer numa tertúlia especial. Talvez fosse bom falar sobre aquele do helenismo com cienciologia, aquele crescendo, você não acha? Que esse aí eu acho que é importante devido ao processo da filosofia com a ciência. Agora, o problema é o seguinte, nós temos agora que escolher uma data para isso. Tem que ser algumas semanas antes para a gente falar o que vai ter, badalar sobre o assunto e tal. Hein? Não, mas o dia da prova não é bom interferir com a prova. Senão o povo vai ficar tudo com a cabeça em cima disso. Isso aí não é bom. Dia 21. Não, esse domingo é depois de amanhã. Eu acho que seria bom falar isso com uma certa antecedência. Vocês aí, ó, estudem isso, depois vocês me dão a opinião. Vamos ver o que a gente faz. É dia 21, vai ser o congressamento. Agora, e vai estar bem cheio o SEC. Então eu vou pegar e vou pedir para fazer já, nós vamos fazer a revisão e fazer também os totais. Eles já fizeram para o amigo, a equipe dele lá, já fez 400 exemplares dos 4 verbetes para o meu curso. 400 de cada um, sabe? Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Em 2001, eu já devo ter chegado facilmente aos 2.000 verbetes. Então aí, não, mas eu quero 2011. Agora, então o que se passa? Em 2011, nós já podemos inverter a situação aqui no tertuliário, tá certo? Em vez de trazer o verbete, nós podemos ampliar os primeiros verbetes, cada dia usando o antigo, que aí eu acho que vocês já estão mais se assenhorearam dos processos, nós podemos debater todos eles e ampliar tudo. Agora, durante o ano inteiro. Então a gente chega, tira a cópia de um deles e vai indo, né? Os antigos. Nessa ocasião, eu acho que vocês já estão mais maduros ainda, tudo, porque ainda tem muita gente de vez, alguns estão maduros. Em 2011, nós temos mais 2 anos aí cheios. Não é possível que isso não é? Então, essas monstras, esses gênios, essas gênias, vão ficar mais adaptadas. De modo que eu acho que vai ser importante. Vocês não acham que é uma boa ideia? Eu já estou planejando os próximos tempos. Agora, isso aqui precisa de entregar para o Antônio. Aqui não tem aqueles negócios de corredeira que vai sobe e desce. Nós ainda vamos fazer uma coisa dessa. Antônio, aqui tem 21 verbetes para fazer revisão. Você me perdoa o mau jeito?
Mas você tem que pagar seus pecados do passado. Ah, já? Então, a fé, hein? Obrigado, mais uma vez. Valeu. Agora, você tem aqui 21 dos nossos. Eu quero agradecer você, o aparelho de colocar a mão e dar a temperatura e dar o tempo. Sabe? É bem feminino, deu um toque feminino no meu escritório que não havia antes. Entende? O Arthur começou a rir da história e tal. Agora lá é o seguinte, nós colocamos em cima de um dos computadores, mas esse computador está desligado. Mas mesmo assim eu acho que ele aumenta a temperatura. Então eu tenho que escolher como é que vai ser o lugar. Mas de qualquer maneira ele é interessante. Ele é mais rápido na situação. Como eu vou ter lá um móvel que está sendo construído, nós vamos arranjar lugar no móvel para colocar. De modo que está assim um charme diferente. Estou esperando a Graça chegar, que ela vem depois de amanhã para mostrar, olha, tem uma novidade no escritório. Põe a mão. Agora tem que ter a mão inteira. Você sabe, né? Tem que pegar de fora a fora, senão não pega. Se colocar só um pouquinho, não dá não. Tem que ser a mão inteira. Se pegar de fora a fora, ele pega bem. Agora, o que eu quero ver é o seguinte, se aquelas nuvens funcionam, se o sol funciona. Quero ver, né? Como é que é isso? Tem que dar um jeito, né? Então, aí, eu sou criador de chuva atualmente, seria? Só põe a mão lá e faz chover aí. A hora que aparece lá, se estiver chovendo. Mas, de modo que estamos trabalhando com o assunto. Pode falar, lógico. Página 9... na seção detalhismo, item tecnologia. A técnica evolutiva avançada ProExis. Você podia falar um pouco mais sobre isso? O problema todo é o seguinte: tudo que nós fazemos em matéria de técnica evolutiva, ela pode auxiliar até um certo ponto a programação existencial da pessoa. Agora, essa aí mesmo é uma que é totalmente ProEx. Esse problema de você fazer um levantamento de 10 em 10 anos. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção de você, nós lá para a Apex, nesse caso específico aqui desse verbete, é que o povo daqui a pouco eles vão inteirar 10 anos em Foz. Isso então vai ser um must. É algo novo para cada pessoa, porque são 10 anos de renovação que ela veio para cá. Ninguém veio aqui para ir para a oficina do sorvete. Eles vieram para vir para o CAEC, de vez em quando. Então, veja, isso aí é uma responsabilidade. Agora, com uma década, 10 anos, de modo que é bom você sempre lembrar, essa técnica envolve diretamente os cognopolitas, entendeu? A turma de Foz, os iguaçuenses. Não tem jeito para isso. De modo que aí, no caso, é uma técnica evolutiva avançada ProEx. Você está entendendo? Muito sério. Agora, outra coisa, a técnica evoluída da avaliação, alta avaliação proexológica, é lógico, é isso aí. E a técnica do crescendo proexológico, é lógico que tem que ser. A ProEx, se ela não está crescendo, está danado. Se há um processo de paralisação, é porque já houve regressão. Então a gente tem que ponderar isso tudo. Agora, ainda nessa página, na parafatologia, na segunda linha, você fala mais especificamente do balanço decenal do autoparapsiquismo. O que você destacaria nessa avaliação do autoparapsiquismo? Primeira coisa é a cognoscibilidade, ou seja, o conhecimento pessoal da pessoa em relação aos fenômenos parapsíquicos na última década. Primeiro é isso. Segundo, qual a relação teática entre o autoparapsiquismo da pessoa que está se avaliando com a interassistencialidade?
Aí é lógico, vai entrar, por exemplo, a TENEPS, etc. Você vê que esses dois itens são fortíssimos dentro desse contexto. Eu acho que esses dois não tem jeito de excluir, não. Agora, Everton, eu já vou te pedir uma coisa, depois você anota lá naqueles papéis seus. Você vai pegar o verbete que nós temos lá, Crescendo Helenismo Conscienciologia. Eu vou te pedir para você tirar 3 cópias para nós, para eles fazerem revisão aí específica, que nós vamos talvez apresentá-lo como aquela tertúlia especial no dia dia 21, era o dia do congressamento. Você está de acordo com isso? Eu não ouvi você. O Antônio também não estava aí não. Você está de acordo? Você lembra que eu falei aqui sobre o negócio de uma tertúlia especial? Então essa aí talvez fosse interessante. O verbete vai fazer o povo pensar mais sobre o helenismo para ficar livre do helenismo. Você está entendendo? Isso aí é a pá de cal em cima dos processos socráticos, platônicos, etc. Tal. Do ponto de vista prático nosso. Eu lá faço apenas cotejos breves, mas uma pessoa que for estudar, ela pode ampliar aquilo tudo que eu dei. Eu dei só as insinuações, os hints. A pessoa pode seguir com o resto. Agora, ele tem uns 5 páginas só, para a gente estudar. Agora, é importante também, nesse verbete, estudar aquele outro que eu trouxe, que é um pouco maior, que chama Para-Direito. Talvez no dia era o caso de tirar uma cópia do Para-Direito e trazer junto, que no Para-Direito eu exponho lá uma série de mais de 2 dezenas de dados do que é helenismo. De detalhes, vocês lembram disso, não? Eu já trouxe isso aí, não já? Me conta, eu já não trouxe não tem o problema lá, antigo, todas as palavras que tem do helenismo, do grego, isso. Aquilo lá talvez fosse bom a gente trazer no dia, devido ao povo, quem não estava aí, os alunos que não estavam aí naquela data. Nós agora, de vez em quando, temos que fazer entrosamento desses verbetes, que estão ficando muito complicados. Eu acho que é uma falta de caridade a gente espremer o cérebro desse jeito das pessoas. Você vai lembrando, você não acha? Tem que, de vez em quando, dar uma aguinha assim, mais gelada, uma coisa, porque senão, talvez é o caso, na ocasião, eu pedi para mim para fazer, porque isso aí a gente já tem, é só copiar. Eu quero ver se eu não acrescentei muita coisa nele, porque eu vivo acrescentando. Se não tiver o caso de trazer os 2 no dia, você acha que é uma boa? Uau. Você lembra o que é o verbete, né? Lembra? Ô, Antônio, você está de acordo com essas coisas? Dia 21 não vai prejudicar vocês em matéria de prova, nada não. A prova é que dia? Ah, então tá, então é depois, não tem nada. Uau. Aí não tem nada. Uau. A turma está querendo que fosse no dia da prova, vê se é possível. Não pode. Aí o que há? Aí não dá certo. Aí o povo começa a reclamar. Não dá certo. Fala. Página 8, na fatologia, sim. 8ª linha. O fato de quanto mais cedo melhor na avaliação proexológica pessoal. O problema todo é o seguinte: o quanto mais cedo melhor é para a pessoa ver os primórdios, os pródomos, aquilo que a gente chama os primeiros passos no processo. Então, na avaliação, isso é importante, e isso aumenta a automotivação do proexista, porque ele vê que ele cresceu. Esse verbete é próprio para isso, e vê como a pessoa era. Então, veja bem, eu era assim há 10 anos, fiquei assim como eu estou, e vou ser diferente daqui a 10 anos. O caso todo é isso, antes, durante e depois.
Você entendeu, né? Mais ou menos. Agora veja, quais foram os primeiros passos? Uma outra coisa, a pessoa começar a fazer uma reflexão de toda a sua ignorância inicial. Isso é importantíssimo. A ignorância que eu estou falando quer dizer o desconhecimento daquilo que ela estava empreendendo. Porque esse empreendedorismo evolutivo é igual a tudo que existe na vida, ele é primário, começa a ficar mais sofisticado, até chegar a um ponto de complexificação evolutiva, cosmoética, e vamos dizer, de discernimento. Então o problema é esse: discernimento, cosmoética, evolução e prioridade. Pensa nisso, porque isso aí nós não podemos fugir nunca. Esse trinômio aí que eu vivo falando, não tem jeito de fugir. Você entendeu esse nível? Discernimento cosmoético, evolução, é isso? E prioridade. A evolução feita pela cosmoética, o discernimento que ela permite, ou o discernimento que permite a cosmoética, você agora aí, você inverte, que a ordem dos tratores não altera o viaduto lá do Everton. E a prioridade. Agora veja, isso tudo é um processo de autocognoscibilidade. Autoconhecimento, autocognição. É a pessoa conhecer a si mesma. Veja, isso tudo é Sócrates, que nós estamos lá na frente. Sócrates, por exemplo, ele não teve chance de falar um trinômio para a gente alcançar o processo de nós TY. Ele não deu isso. Nós aqui agora, nós estamos traduzindo, colocando tudo em pedaços, passando micrótomo. Agora, a Proex, lógico, você tem que colocar na cabeça desse povo todo. Vocês têm que usar micrótomo para tudo. É o único jeito da pessoa evoluir. Tem que picotar a si mesmo, no sentido de entender o próprio egão. Se uma pessoa não picotar o egão, ela não fica livre dele. Egão não se tira de uma vez. Eu estou com o egão aqui, aí eu pego e tiro, não é assim. É por pedacinho, e é por micrótomo. Às vezes esse pedacinho tem que ser hora a hora, dia a dia. Nunca se sabe. Tem coisa que é difícil. Agora, ó, o que faz a pessoa cortar mais no micrótomo, funcionar mais rápido, é a autorreflexão. Põe isso aí, que geralmente o povo esquece da autorreflexão. A autorreflexão é que vai ver o que a pessoa tem, o que ela está tirando, o que ainda sobrou. E isso aí é muito sério, em qualquer nível. Seja intelectual, seja emocional, seja profissional, seja familiar, seja do ponto de vista parapsíquico. De todo jeito. Todo mundo tem sensibilidade parapsíquica. Mas a maioria da sensibilidade parapsíquica que a turma tem, era preferido não ter. Isso é terrível dizer isso. Mas vocês estão entendendo? Então, a pessoa tem que fazer a reversão dessa condição parapsíquica dela. Por isso que o estado vibracional é o máximo. E a gente não cobra nada, né? Nós ensinamos tudo gratuitamente. Isso é o máximo. Não há fiscalização. Sensibilidade parapsíquica era preferível não ter, a que tem a maioria. Porque a maioria é assediada por causa disso. Se as pessoas não tivessem o parapsiquismo que tem, não ficaria com heteroassédio. Elas ficariam só com autoassédio. Já seria um pouco melhor. Mas é que não tem jeito, a evolução não é feita assim. Nós não evoluímos sozinhos. Se, por exemplo, uma consciência fosse evoluir sozinha, seria só o autoassédio dela. Está entendendo? Mas que vantagem que a Maria leva? Nada. Isso tudo seria contra ela mesma. Se ela não tem experiência com os outros, não adianta nada. Ela não tem experiência evolutiva. Não adianta. Waldo?
Eu queria saber o seguinte, em 2003, 2004, você frisava bastante a questão dos 5 anos em Foz. Sim. Né? Falava bastante sobre isso. Mas é para integrar isso, que hoje nós temos 555 Sim. pessoas aqui. Lembra que eu falava nisso? Sim. Naquela ocasião, quantas pessoas eram? 200 pessoas. Hein? Era Michuruca, né? Em 2003. Quantas pessoas nós tivemos aqui? Pessoas, menos. 200. Teve uma época que ficou muito tempo em 168. Isso. Teve uma época que era 168. Eu falava já na tertúlia. Sim. Agora, de uma hora para outra, começou a aumentar, ampliar. Aí até chegar em 500. Em 500, então, é que a coisa aliviou um pouco. Mas agora, por exemplo, ó, esse ano já aumentou um pouco mais, porque com 555 pessoas tem aí. E outra coisa, você hoje está descontando muito mais aqueles 10, 12% do que antigamente. Então, o que tem de gente que sai, às vezes está aumentando, mas o que tem de gente que chega é maior. Sim. Senão não sobraria nada. Então veja, os 5 anos, em parte, era isso. Mas não é por causa de quantidade, vamos entender o que é. Era levedar essa massa do povo que tem aqui. Outra coisa, eu já falava na cooperativa, a coisa mais séria era o CAEC, que é aqui que nós temos que levedar a massa para servir de exemplo para o resto. Então, por exemplo, não adianta, eu sei que a Cognópolis é a Terra, é o cosmos, mas essa aqui é a matriz. Eu tenho que dar valor, e a gente tem que exaltar, ou tem que enfatizar, ou tem que dar um jeito dessa aqui melhorar em qualidade, para servir de exemplo para as outras. Então, a responsabilidade aqui é maior. Agora, eu falava nos 5 anos, a partir não da quantidade, mas precisava de ter mais gente para melhorar a qualidade. Sim. Se você arranja dentro de uma mesma linha, você sabe disso que é o processo da sociologia, que é da sociometria. Se você arranja na mesma linha as reações das pessoas dentro da mesma linha de manifestação, se você tem um número maior, você tem mais possibilidade de ter uma qualidade melhor. Potencializa devido ao processo da quantidade, você está entendendo? Pelo menos a primeira abordagem, para ver como é que é a estatística lá do Antônio, do IBGE dele. Agora, Valdo, você então falava... era isso que eu falava, você está entendendo? Você também falava da questão do assentamento pessoal, né? Não, para ver quem aguenta. Sim. Eu gostava de falar para chatear, lógico, a turma. Assim, eu quero ver se vocês me aguentam aqui 5 anos. Tá. Agora veja, quando foi mais ou menos inteirando os 5 anos, muitas pessoas foram embora. Sim, sim. Que eu falei, isso aí é o turning point, do jeito que é o ECP1 para o ECP2. Eu estava esperando isso, sim. Porque lá no ECP1 é um problema de uma semana. A pessoa resolve, mas aqui não. Aqui demora sim. mais, porque está mexendo na vida da pessoa. Houve mudança de domicílio, de residência. Sim. A pessoa se desligou. Há mutilações, há rupturas. É aquilo que o povo gosta de fazer, gosta mais de dizer, que é o rompimento. Há rompimentos. No caso aí é o rompimento de frente, que é aquilo que em inglês a gente chama o breakthrough. Quer dizer, é o negócio mais sério que tem. A vida para cá, gente, é um breakthrough na vida de todo mundo aqui. Inclusive na minha. Eu parei de viajar para ficar aqui. Isso é um rompimento de frente das coisas mais sérias que tem. Isso essa frente é a frente da PROEX, é a frente da batalha, da vida humana. O que eu gostaria de saber também é o seguinte: quais são os desafios agora para os próximos 5 anos, né, para entrar 10 anos, dos 5 primeiros? Eu acho que agora vocês vão começar a ter problemas íntimos. Já não me dizem mais respeito. Quais são esses problemas íntimos? Um dos primeiros que eu acho seríssimo é o primeiro que aparece. É o da Tenebs Profiex. Que todo mundo, eu fui falar no assunto, quer dizer, vai ter gente que vai me xingar. Entre vocês mesmo, é capaz de ter gente que vai me xingar. Para que o Valdo foi trazer isso? Por que não deixou para a próxima vida? Aí eu vou aparecer pro cara e vou dar uma cuspida no olho dele. Sabe como é que é? Então, o primeiro talvez, viu, Alexandre? Talvez seja isso. Tem lógica, observa. Agora, depois são 3 bravos.
Eu já trouxe esse trinômio. Ofiex, complexo, dispersidade. Não é o contrário, não. Já teve gente que veio brigar comigo. Não. Primeiro é Ofiex, depois dispersidade, depois complexo. Não, o complexo às vezes é mais fácil que a dispersidade. Sim. E a turma não quer admitir, mas tem uns aí que não admitem isso. Esse deve estar assediado até agora. Está na cara, né? Tá na cara. Gente, mas agora vamos ponderar. Eu quero ver se a média está de acordo com isso. O problema todo é o seguinte: não é bem assim, não. Complexo para você ficar satisfeito para enfrentar o transmentor. O Chico Xavier tinha medo da morte. Não era por causa da morte, porque ele sabia que não ia morrer, mas era para aparecer com a bagagem. O que você fez? Ele tinha medo disso. O medo dele, da tanatofobia dele, era mais disso. É tanto que depois que ele dessomou, ele estava com o Euforex. Eu mesmo fui um que tive que entrar para acertá-lo. Que ele melhorou. Passou. Aliviou. Não era assim tão bravo. A cirurgia não era tão... O choque consciencial não era tão sério. Entende? Mas olha, pense nisso. Bom, outra coisa. Do ponto de vista cronológico, ou da cronêmica, vamos examinar isso. O FIEX, em 20 anos você pode chegar lá. Agora, tem certos complexos que o cara precisa de quanto? 60? O que você acha? Já começou a complicar aí para o seu lado. E agora, e a dispersidade? O cara vem com um problema, fazem só 2 milênios, e ele agora resolveu arranjar asas de anjo. Vai ficar desassediado. Então, aquele capetão, aquele diabão, vai virar um santo de uma hora para outra. Como é que é possível isso com desassédio? Valdo, eu gostaria de saber como é que você usa essa autorreflexão em relação à retrospectiva decenal, os detalhes, para depois, sei lá, planejar o futuro, principalmente em termos de PROEX. Pois é, mas o que eu falo aqui tudo visa o problema do prognóstico, né, da própria pessoa, que é a prospectiva, é uma previsão, é uma prospecção cronêmica no futuro. Agora, até um certo ponto é a antiga futurologia, mas dentro de uma técnica lógica e racional. Então, o uso desses 10 anos, eu vou fazer uma análise de anotar. Nesses 10 anos, a pessoa, se ela estudar bastante cada década da vida, ela vai ter uma noção de uma ponderação, ou aquele, o processo do problema ponderal, aí ó, da Rosa. Você está entendendo? O processo da balança, o ponderal. Por exemplo, pegar a medida ponderal dentro do processo da vida inteira. Então a pessoa vai examinar pelas minhas doenças, meus acidentes, a minha condição etária dentro da minha saúde hoje. Eu vou viver quanto tempo? Ela vai começar a raciocinar. Eu ainda vou ter quantas décadas pela frente? Essa pergunta é terrível. Tem muitas que eu não quis colocar aqui, porque senão ainda ia criar problema. Mas quantas décadas eu tenho pela frente? Eu tenho chance para quê? Agora veja, voltando ao processo da cronêmica, com 2 décadas, se a pessoa trabalhar bem, ela alcança o FIEX. Agora veja, na TENEPS, o que é que a pessoa precisa? É bom a gente lembrar isso também, né? Na TENEPS, o que ela tem que arranjar durante esses 20 anos? Ela tem que melhorar a sinalética dela. O autoparapsiquismo tem que crescer muito, porque senão ela não chega no FIEX de modo algum. Agora o FIEX, gente, ela exige mais. É muito sério o problema.
a retrospectiva decenal. Eu vou ter um monte de dados. O que eu priorizo para eu analisar essa... A primeira coisa é o seguinte: você está aonde, do ponto de vista cronológico? Quanto tempo já passou até você chegar aqui? Quanto tempo você tem pela frente? É aí que você tem que avaliar. O que sobrou da minha Proex? O que falta? Qual é o saldo que eu devo? Saldo que eu devo quer dizer o saldo credor. Saldo, no caso, devedor, que é para o credor. Então, o devedor, quanto que eu devo? Eu tenho mais de uma década? Eu tenho mais duas? A minha Proex depende disso. Então, cada um aqui podia perguntar assim, a própria Ieda podia perguntar: eu tenho mais 4 décadas para chegar ao complexo. Tá certo? Agora vai o Marco e fala assim: eu tenho 5. Eu tenho 5 décadas. E por aí vai. Então é muito importante a pessoa ver quantas décadas a gente tem. Mas ela é usada mais para planejamento do futuro, essa retrospectiva. Planejamento do futuro não é bem assim. Ela é usada mais para o planejamento do presente, que já é o futuro. Já é. Tá certo? Tem lógica? Isso também. Tá certo. Ok. Mas veja, esse aqui é importante. O presente também. O seu. Esse aqui que é importante. Mas tudo se faz o futuro, o presente é um futuro que vai chegando. Mas agora veja, vamos entender. Isso tem lógica para vocês todos aqui? Tem? O caminho é por aí. Vamos começar a resolver por aí uma saída. Agora, todos são técnicas lógicas, factíveis. A coisa mais séria é a execuibilidade disso. Isso é execuível. É possível se a pessoa quiser. Então vamos ponderar isso aí. Agora, vocês não podem falar que não sabem porque eu estou falando isso. Vocês podem me xingar, isso vocês têm direito. Mas agora, dizer que não sabe, não dá. Então, cada técnica dessa que eu trago acrescenta um número na responsabilidade de cognição de cada um. Fala. Estava entrando agora, eu cheguei atrasado. Ele estava dizendo um negócio do FIEX, completismo e desperticidade. Mas uma vez ou outra você já comentou de que pode eventualmente a pessoa chegar à desperticidade antes, né? Pode. Ela já vem da vida passada. Já vem assim. das outras vidas, né? Se ela vem com a desperticidade, como é que fica? Não, a Proex dela é que é a coisa nova. Então, mas aí ela recupera antes. Agora, se ela tem desperticidade, é porque ela já engole ao FIEX. Então, ela só tem um problema grande, a Proex. Então, sai de baixo. Eu não quero ser pulga na Proex dela. Que essa vai ser fogo. Vai ter que fazer muito. Vai ter que ter muita paciência. É o teu caso. Mas então, agora mesmo nesse caso a pessoa tem que atingir a desperticidade de novo, né? Não, se ela tem a desperticidade, não, de uma outra forma, mais possivelmente isso ela vai engolir logo. Na fase preparatória, ela já domina o problema. Eu acho. A desperticidade, gente, é uma libertação dos escravos. É o 13 de maio, evolutivo. É uma condição ímpar. A singularidade do processo faz você pensar e muda tudo. Agora, é preciso da pessoa entrar nisso. A maioria de vocês vão entrar querendo ou não. Mesmo se vocês não alcançar a dispersidade nesse corpo aí, vocês vão ter que pensar muito nisso ainda, inevitavelmente, devido à conscienciologia. Ela vai fazer vocês pensar, não tem saída. Então isso aí vale a pena a gente malhar aqui nessa tecla, bater na tecla.
Entende? Agora, observa isso tudo que eu estou falando, o nível de racionalidade, de lógica, se há significado, se faz sentido, se há um senso de evolução em tudo isso que eu estou falando. Veja o entrosamento disso com as outras coisas. Converge tudo para esse mesmo pontinho. Né? Pois é. Que o problema todo é a convergência da ideia de vocês com essas ideias avançadas dessas, vamos dizer, vertentes técnicas, entende? Fala. Roda, na página 10, na seção argumentologia, por exemplo, culturologia. A segunda você fala cultura da cronêmica cosmoética. O que seria cronêmica cosmoética? A cronêmica cosmoética seria o seguinte: a sua cosmoética no início era tanto, hoje ela é tanto mais alguma coisa. Então veja, o CPC, o Código Pessoal de Cosmoética seu, ele era muito primário, muito pobre. Hoje ele já está muito mais sofisticado, ele já exige muito mais de você. Até na questão de cognição, de conhecimento, de tudo isso, ele é muito sério. Então é necessário que você compare essa condição. Como é que fica? Agora, a cronêmica cosmoética seria então esse destaque no tempo dessas condições todas. Como é que nós ficamos com isso? Tem lógica, né? Observa que você vai ver. A cronêmica é a cronologia cosmoética. Agora, a coisa mais séria aí do caso é a autoconsciência cosmoética, né? Aqui uma pergunta. Conheço a Conscienciologia desde 1990, mas a TENEPS me parecia algo muito distante da minha capacidade. Esse ano comecei a trabalhar mais forte com as ECs e o EV, devido às tertúlias online. E isso me fez sentir muito mais seguro. Eu já esperava por isso. Já é o segundo que vem me falar isso aqui. Tenho 44 anos e comecei a TENEPS há menos de um mês, no horário das 5 às 6 da manhã. As primeiras eu sentia que havia um trabalho energético relacionado à minha pessoa, mas com o passar dos dias, isso tem diminuído e tem sentido sono e devaneios durante as práticas. Isso aí é normal, porque você está precisando de assistência do amparador para melhorar os seus processos holossomáticos. Isso é assim mesmo nessa fase de implantação da TENEPS. Estarei aí para o curso da TENEPS. Olha, vem com tudo, pergunta tudo que você quiser, que eu vou responder aquilo que precisa. Agora, ó, isso está acontecendo com você, é o recesso da TENEPS. Às vezes esse recesso existe em função das necessidades pessoais do tenepsista ou da tenepsista na questão de parapsiquismo e no problema da esterilização de energia. Às vezes, por exemplo, eu preciso de melhorar, e o que afeta mais isso aí é a parte neurológica da pessoa, principalmente o neurovegetativo e o sistema nervoso central. Agora, então, eu preciso de ver a pessoa como é que é. Você, por exemplo, você conhece a Conscienciologia faz só 18 anos, não é isso? Mas você não trabalhou com EV. Deu uma daquelas lá da turma, lá do EV, para fazer 20 por dia, que todo mundo desistiu. Aquela época, que época que era? 1950. Pois é mais ou menos isso aqui, ó. É a turma que não deu muito valor para isso. Agora, ninguém pode reclamar, porque eu falei antes, né? Aqui, outra pergunta. Em las últimas 4 casas em las que hemos vivido, estamos rodeados por consciências com energia muito densas. 2 de elas han dessomado de forma antecipada. Como poderia melhorar a situação para a próxima mudança de casa?
Olha, a primeira coisa é o seguinte: quando você for fazer a mudança de casa, a primeira coisa que tem que ver é quais são as mudanças que você está fazendo. Se está na hora, se vocês estão levando tudo certo, se não se está deixando alguma lacuna anterior. E outra coisa, é preciso de ver para onde é que a pessoa vai. Antes de habitar, de dar o habite-se, ver se a pessoa vai residir lá, ela ir lá e ver o ambiente primeiro. Não ir no escuro. Às vezes uma casa, antes da gente habitar, mesmo que seja um apartamento, é bom dar uma limpeza nele. Eu não estou falando de limpeza física só, não. É limpeza dos bagulhos energéticos, a condição que tem. Uma outra coisa, observa se essas casas que você mudou, quando você mudou, se tinha recheio decorativo na casa. Quer dizer, havia móveis, havia coisa lá dentro. Isso também é importante nessa questão. Tem às vezes apartamento que eles mudam, lá tem um fogão, às vezes tem essas coisas, às vezes deixa até uma geladeira, aquilo está dentro do processo. Então isso tudo, quando a pessoa começa a aproveitar esses bagulhos que sobraram, isso cria problema dentro das pessoas. Agora, isso aqui é o meu amigo lá da Espanha, é um grande amigo meu. Eu agradeço aqui a sua pergunta, mostrando que você está vivo com a situação. Eu vi seu livro, falei nele aqui. Esse é o José Alonso, sabe? Você conhece bem. Professor? Sim. Aqui. Nessa primeira avaliação proexológica aos 20 anos, o que é interessante analisar, assim, dos pontos, assim? Aos 20 anos? A primeira coisa é um balanço, né? Geral de tudo. O que você recebeu na vida, o que você já distribuiu até o momento, o que você está acumulando para distribuir. São 3 coisas que você tem que ver. Agora, o que você recebeu? Matéria, por exemplo, de estudo, matéria de aparelhos. Você tem laptop? Tem. Começa por aí, uma coisinha à toa, já dá uma ideia, né? Você recebeu um laptop, então você tem que se comunicar mais. Tá certo? Tem que distribuir aquilo que você anotar no laptop. Por aí vai. Olha o resto. Uma outra coisa, você já tem dupla? Você tem 20 anos ou tem quanto? 23. Então tá. Você ainda não é gente. Uma pessoa só vira gente aos 26. Entende? Devido ao processo da maturidade biológica do corpo. Seu cérebro ainda está em crescimento. De modo que vamos julgar alguma energia para aumentar as neossinapses do cérebro. Ele ainda tem mais chance que as outras pessoas. Até os 26 você ainda pode melhorar a sinapse. Espontaneamente, né? Que ainda não consolidou. Está aceitando tudo. Entende? Nunca usou tóxico. Pois então, sua responsabilidade é maior ainda. Né? Eu não sei qual é a responsabilidade maior. Da pessoa que usou tóxico ou da pessoa que não usou tóxico aos 23 anos. O que vocês acham? Tanto um quanto o outro, as coisas são sérias, né? Entende? O que é que você faz na vida? Estou terminando faculdade agora. De quê? Direito. De direito. Ixi, aí o negócio é... Seria bom você conversar com a Cris. Ela está aí hoje? Está aqui, ó. Já conversou com ela? Não. Cris, dá um banho de loja nele, por favor, sobre direito. Agora, ó, qualquer coisa, depois, se você quiser estudar para direito, você conversa com a Carla. Tá certo? Uhum. É bom que vacine o homem, sabe? Porque está com 23 anos só. Está num ponto de bala, em cima do lado. Vamos ver o que dá. Agora, eu acho direitinho, porque... Então, está tudo certo. Vamos nessa. Vamos nessa enquanto você tem muito cabelo. Estou vendo que você tem até um tupete. Isso é o máximo. Depois, com o tempo, você sabe, a vida é dura. Mas, de modo geral, o que mais que é que ficou mal parado aí na situação? O que tem mais?
É o B. Olha, eu vou pedir com o tempo, eu quero ver se eu educo vocês a falar A e fala B antes, para a gente ver para que lado que segue. Depois C ou D. Agora, ó, uma hora eu vou pedir para a Cris, onde é que ela está? Não sei. Ela está onde? Pois é, seria bom colocar o C e o D, tá certo? C e B ali. É A, B, C. Não. A, B, C, D. Aqui é o B. Aqui só tem A, B, né? Ah, não, olha lá o B. A e B. Ah, tem... Então, tem Você ainda não viu, não, é? Ele não viu. Olha lá, ó. B. Quer dizer, eu até falei, é besta, burro. Mas não é bem isso, viu? Nossa, aí não é isso, não. É bitolado, mas não é isso, é outra coisa, tá certo? É belíssimo, beníssimo, para você é beníssimo, tá certo, italiano, beníssimo. É. Mas, professor, beníssimo. Aqui, em relação ao CPC, eu gostaria assim, ó, quais são as técnicas que dá para fazer para a gente analisar o código pessoal de uma maneira mais fidedigna? A primeira coisa é ver quais são os trafais muito sérios, morais que a pessoa tem. Através desses trafais, a pessoa então tem que colocar os primeiros itens baseado no combate a esse trafar. É por aí que a gente acha que tem que entrar, você não acha? Que é o melhor. Agora, isso é individual, de modo que ele não pode falar o que é. Eu estou gostando de ver a Diana hoje, sabe? Porque ela está com chapéu da época lá da monarquia. Ela tirou o chapéu. Está toda bacana, deixa o chapéu, Diana, que está bonito. Você já viu que agora eu posso falar daqui de baixo para você em cima, olha aqui, ó. Eu sou o Papai Noel agora, muito bem situado. Mas então, só continuando então, por exemplo, eu gostaria de aprofundar também a diferença entre amoralidade e imoralidade no contexto nosso da CCCI. No contexto nosso aqui, o processo da amoralidade praticamente é combatido logo de início, porque as pessoas acabam vendo que aqueles resquícios de amoralidade eles aparecem no convívio. Nesse convívio, então, as pessoas acabam falando e exaltando isso. Nós já tivemos aí umas 2 pessoas com esses processos e chegou num ponto que não tinha mais jeito de esconder. Aquilo ficou mais óbvio. E as pessoas, elas combatem mais depressa e alcançam resultados positivos em pouco tempo. Em 1, 2 anos a pessoa muda muito. Agora, o que se passa? Eu estou falando da amoralidade. Agora, a imoralidade, isso aí às vezes pode ser até pior do que a moralidade. Porque se for, por exemplo, uma tendência, às vezes, emocional ou instintual, como eu estava falando aqui ontem, de instinto, aí entra o processo de sexo, entra a opção de coisa, isso pode ser pior. Então a pessoa tem que ver o problema disso. Agora, outra coisa, é também sério e precisa ter uma certa inteligência a gente fazer uma análise racional, ponderada, sobre o que é amoralidade e o que é imoralidade. Pois é, porque tem muita coisa que hoje não é bem imoral do jeito que era antes. Há uma permissividade sexual, há uma liberalidade de costumes, eu sempre estou falando nisso. Então isso aí tem que haver uma depuração, mas veja, algumas coisas para nós não mudaram, pelo contrário, elas pioraram com a cosmoética. Então o problema, por exemplo, é dos mais sérios e que ninguém leva em consideração, é o processo, por exemplo, dentro da sexualidade, da fantasia sexual. Para nós, por exemplo, vocês quando começarem a trabalhar mais com parapsiquismo, vocês vão ver que a fantasia sexual, ela é muito inconveniente para a gente. Não é um processo de moral apenas, isso é secundário, é burro,
é bobo, é superficial, não é o ideal. O problema todo é aquilo que a gente busca com a fantasia sexual. Agora veja, a fantasia sexual às vezes ela é terrível. E eu não estou dizendo apenas do ponto de vista de videogames, ou de certos orkuts, ou blogs, ou condição da internet, mas os próprios filmes hoje são problemáticos. Há muita coisa nesse sentido, não é só games, há filmes. Agora, o que eu vejo nisso é muito sério. Eu fiz experiência durante muitos anos com o processo de fantasia sexual para eu poder estudar as coisas. Então, por exemplo, eu provocava a fantasia sexual para ver o que era. Uma pessoa à distância, eu via se ela tinha assédio ou não, através do processo da fantasia. Eu estudei isso muito nos meus cursos de sexo somático, para ver como é que era. Eu não precisava disso, não. Já há muito tempo que eu não preciso disso. Mas eu mesmo não expliquei aí o negócio, até masturbação você pode fazer sem fazer fantasia sexual. Eu tenho a técnica disso. Aí, ó, quantos anos? Agora, então, o que se passa? É muito importante também sopesar a fantasia sexual. Nós todos praticamente, em tese, todo mundo tem fantasia sexual. Em tese, para começar. Aqueles que entendem das coisas, aqueles que não entendem. Dependendo da idade, dependendo da circunstância, dependendo do que é. E tudo depende do processo da libido, é o processo da excitabilidade. A excitabilidade, por exemplo, às vezes a pessoa não tem na vigília física ordinária. Ela vai dormir, ela tem um pesadelo, ela tem um sonho, aquilo vai dar problema para ela. Então veja, ela começa a ver o que ela está sepultando na vigília física que aparece no onirismo dela. Isso aí é muito sério, é muito mais sério que todas aquelas tolices dos mitos e das alegorias estudadas pelo Jung, pelo Freud e tudo mais. Então é a pessoa que vê que ela quer ficar livre da fantasia sexual, no entanto, o inconsciente dela, ou o subconsciente, ou o assédio, com o processo da hebefrenia dela, ou qualquer coisa, as alterações da condição consciencial dela, aquilo ainda, eu acho que a última oportunidade da pessoa ficar livre da fantasia sexual é onírica. São meus estudos que eu fiz durante muito tempo. É durante o sono. Então, por exemplo, nós temos que lembrar, na questão do homem tem uma coisa que explica isso bem. Por exemplo, a ereção espontânea, fisiológica, durante o sono. Às vezes ela cria um problema de sono, essa ereção pode criar fantasia sexual. Aquilo cria problema para a pessoa. Então, isso tudo é muito sério. Outra coisa muito séria é o processo da relação sexual que a pessoa não tem uma disciplina. Se ela não tem disciplina naquilo que ela pensa, naquilo que ela imagina, o processo da própria relação sexual já vai criar problema para ela. Mas isso aí, geralmente, para quem é mais vivo, vê logo. Porque vai ter o íncubo e súcubo e o processo da ressaca energética da relação sexual, a pessoa vê logo. Agora, o que é mais difícil de ver é quando a pessoa sozinha, só ela consigo. Aí é que ela tem que ver mais. Então, o que eu estou chamando a você é isso. Não interessa qual é o sexo da pessoa. Interessa é ver qual é a tendenciosidade da pessoa em relação ao processo afetivo. Agora, a afetividade leva para a sexualidade. E aí no meio é que entra a fantasia sexual. E a fantasia sexual, você pode servir de intrusor para o intrusor. Ou do intrusor. Então você faz a intrusão na vida dele, você entra naquilo, ele vai achar que é um desaforo, que você está entrando na presa dele, a vítima dele. Você começou a fazer competição com ele para ver quem é que, nessa competição, quem é que fica com a vítima. Isso aí é um senhor problema. Muitos dos assédios grandes começam por isso. Isso tudo começa às vezes por
fantasia sexual. Vale. E a fantasia sexual com a própria dupla também tem esse peso ou ela... Não, se é tudo normal. em casa não tem nada, isso aí faz parte do próprio serviço. Agora, o problema todo é o desvio, é a pulada de cerca. A maiores pulos de cerca são intraconscienciais, não são na parte física. E outra coisa, o maior número de pulo de cerca é tudo ainda pensênico. Você está entendendo? O problema todo é isso. Aqui, em relação a essa pergunta da Flávia, a fantasia sexual com a própria dupla não é também uma coisa sem disciplina? E também não criaria um condicionamento onírico? Não, isso depende dela, porque às vezes isso tudo ajuda, são os folguedos sexuais, isso faz parte do serviço. Agora, o problema todo, tem aí uma questão séria que eu não falei ali, mas que eu posso falar para você aqui, é a duplista ou o duplista. Que a hora que você faz junto com a pessoa, você tem uma recíproca. Não, junto. Há uma mutualidade. Sim. Agora, o problema todo é esse. Então, o ideal são os dois se organizarem para disciplinar aquilo que eles pensionizam. Isso aqui é o caso sério. E nesse caso deixa de ser fantasia, porque já é uma coisa em comum, né? Já é em comum, atual, isso é normal. A fantasia, ela tem os problemas, se vocês forem analisar, o negócio é muito patológico. Porque é uma liberdade total. Não é só inventiva ou imaginosa, não. É onírica. Agora, eu quero contar para vocês o que eu acho que é o pior de tudo isso. Isso, geralmente, eu já falei isso em alguns cursos meus, lá da sexo somático. Há pessoas, por exemplo, que querem sair do corpo e elas até têm boa vontade de fazer assistência. A intenção delas é fazer assistência. Quando ela se vê livre do corpo e ela olha e examina o ambiente que ela está, vê uma casa que ela pode entrar, um lugar que pode entrar, o vizinho, às vezes, tanto a mulher quanto o homem viram predadores. Todo aquele processo de assistência foi por água abaixo. Então, a fantasia sexual que estava recalcada, ela vem com furor, implode na situação. Agora, tem aí uma coisa que às vezes ajuda. É que não é todo lugar que você pode invadir ou ser predador. Tem lugar que você quer entrar. Eu fiz experiência disso, tudo quanto a gente para fazer assistência aos outros. Tem lugar que uma pessoa está num hotel, no quarto daquele hotel, na suíte lá dele, está tudo blindado, você não entra. Então isso ajuda. Mas agora, suponha que a pessoa esteja numa rua de um bairro. Ela vai sempre encontrar uma casa que ela pode entrar. Então, se é um homem, por exemplo, eu falo assim, bolas, a primeira mulher que eu encontrar, eu vou vampirizá-la em matéria de energia com sexo. O homem faz a mulher faz a mesma coisa com o homem. Primeiro homem que eu encontrar, eu posso possuir tudo quanto é homem que aparecer na minha frente. O homem vai para eu posso possuir tudo quanto é mulher que eu vejo. Eu estou contando para vocês que isso é a pior coisa que tem. Agora, ó, está cheio de gente doida nos hospitais psiquiátricos disso. E outra coisa, uma boa parte desses pacientes não falam nada. Agora, ó, eu era rapaz ainda, estudando medicina junto com o doutor Inácio. Eu comecei a ver essas coisas tudo perto, porque eu era solteiro. Naquela ocasião, eu evitava até de ter mulher por fora para ficar só com masturbação. Devido ao meu processo de desenvolvimento, mexendo com aquele monte de doente, tudo doido. Vinha aquela moça lindérrima, totalmente perturbada, eu ficava apaixonada por mim, porque eu chegava lá, tirava o assediador dela temporariamente, pronto, que tudo vinha em cima de mim. O que eu passei com isso não estava no gibi. Então eu tinha que saber. Agora, o que eu vi, os mais sérios é da projeção. Porque eu já vim estudando a projeção daquele jeito. Agora, o negócio não é fácil. Só para vocês terem uma ideia. Às vezes, a gente trabalhava com a paciente, levava, ela ficava no hospital, estava internada, bem assistida, aquela coisa toda.
Eu saía do corpo, quando eu olhava, ela estava lá atrás de mim, fora do corpo. A mulher, assediada, doida, e atrás da gente. Então, o problema desse processo do predador, ele é muito mais sério, porque tem o outro lado. Então, cara, vamos supor, ou a mulher predadora, ela vai encontrar com outros que também são. Vai fazer uma reação em cadeia do problema que não é fácil. É por isso que esse mundo está aí perturbado desse jeito, com essas coisas. É predador, né? No sentido da ação dela, é só fica no pensamento. Predador que nós estamos falando é a pessoa que vai para fazer estupro primeiro que aparece. A primeira pessoa que faz estupro com ela. Mas é de ação, eu imagino, estuprar de... Não, estuprar mesmo, com energia, vai lá. Quer fazer sexo com a pessoa. Do jeito que é que tem um monte de consciência que quer fazer isso com a gente. Não é só na fantasia, já é a ação da pessoa mesmo. É a vivência. E outra coisa, essas coisas todas podem ocorrer, você sabe disso. Tem até aqueles que são especialistas nisso, são profissionais, igual aquela mulher lá que eu encontrei com ela, lá que morava lá em Botafogo. Agora, você está começando a entender, então, o que é que eu estou falando, isso aí de fantasia sexual, o que é, né? Eu ainda tenho que escrever, explicar uma opção de coisa disso. Eu tenho muita coisa sobre sexo que eu ainda não trouxe isso aí, tem que ser mais tarde, com calma, para ver que eu quero colocar todos os meus cursos de sexomática nessa história, expor isso tudo. Agora, ajudar os outros. Porque o povo queria que eu fizesse um tratado, né, sobre sexologia, mas eu não vou entrar nisso. Tem que ser no meio dos outros, porque senão você cria muita assédio em cima do trabalho. Agora, só juntando as pontas aí do CPC em relação a tudo isso que o senhor falou. Isso até que ponto é uma amoralidade ou uma imoralidade? Depende da pessoa, é isso? Isso é tudo junto e mais alguma coisa. Agora, o problema todo é autoassedialidade. Isso é que é o pior. É a base de tudo, é o que desencadeia tudo. Autoassédio. Não tem lógica isso para vocês? Agora, ó, eu não quero que ninguém me fale, não. Mas eu não sou bobo, não nasci ontem. E tenho experiência dessas coisas. Entre vocês, deve ter alguns que vocês já tentaram fazer isso. Tentaram fazer o quê? Ser predador fora do corpo. Eu só falo aquela piada da Isaurinha, que toma banho pelada debaixo do chuveiro. Aquilo é só para mostrar. Mas a situação não é essa, não. A coisa é muito mais séria. Agora, ó. Essa talvez seja a maior tentação sexual que as pessoas têm. Ela pensa que ninguém está vendo. Não, aqui não vai ter nada. Eu não vou engravidar ninguém. Eu não vou ficar grávida, a mulher pode falar. Não há transmissão de DST. Eu não vou pegar AIDS. Pensa. Alguns de vocês ainda não pensaram nisso. Mas no meio de alguns, pode ser até alguns que já pensaram. Aqui, professor. Como essa consciência projetada, ela pensa assim extrafisicamente, ela também pensa assim intrafisicamente? Não. O problema é isso. Quando ela vem para o corpo, às vezes ela vem com arrependimento, um remorso danado. Sim. É isso aí, tem até um nome na sexualidade. Quando a pessoa passou pelo orgasmo e ela se sente arrependida. Isso tem um nome, vocês sabem. Nome muito antigo, né, da antiguidade. Entende? Então a pessoa que sente repugnância de si mesmo, temporariamente, por aquilo que ela fez. Agora, pior não é isso não. Vamos ver agora as consequências disso. Isso tudo eu não quis nem falar. E tinha alguns dos meus amigos que me conheciam naquela questão que eles queriam que eu fizesse script de filme. Tem alguns que sabiam dessas coisas minhas. Falaram assim, Valdo, se você fizer um filme desse, isso é uma loucura. O que é que não sai disso hoje com todas as técnicas de Hollywood? Eu falei assim, eu não vou entrar nisso. Esses filmes iam ganhar desses caras doidos aí de terror, de tudo isso, de sexo tem por aí. Porque é consciente, a pessoa está sabendo. Agora, no gibi, eles mostraram uma ou outra coisa disso aí, algum cara, mas eles nunca aprofundaram o problema como devia.
Você está entendendo? Para expor a situação do ponto de vista cosmoético. E isso ataca diretamente a autoestima da pessoa? Isso está muito ligado à autoestima da pessoa, as pessoas que têm processo? Está muito ligada, principalmente porque quando a pessoa começa a ter noção da lucidez extrafísica, o problema da cosmoética vem. O que ajuda a pessoa aí no caso é esse. Se ela tiver boa intenção, o autodiscernimento dela vai fazer com que ela pare com aquilo e ela vai fazer assistência realmente. Uma coisa é você entrar com lucidez fora do corpo, numa casa, para fazer assistência a uma pessoa que está muito doente numa cama. Outra coisa é você ir para a cama com ela, isso é outra coisa. O negócio é muito diferente. Agora, eu vi isso muito menino, muito cedo. Vi por causa do povo que ia atrás de mim. Então, por exemplo, vocês já pensaram, certas crianças que têm muita energia, como não é o processo extrafísico desses problemas todos que estão falando por aí? Como é que chama esse fenômeno patológico que está todo mundo combatendo até na internet? Pedofilia. Pense agora a para-pedofilia. Agora, eu vi isso muito cedo, fora do corpo. Vocês estão começando a ver o que é a baratosfera, não? Eu estou começando a pôr as garrinhas de fora aqui, para mostrar para vocês. Agora, vocês estão começando a ver por que era importante eu preparar todo mundo sobre sexologia? Mesmo assim, o povo não entendeu muita coisa. Agora, se eu fosse começar a abrir o jogo para valer nisso tudo, se em vez, por exemplo, nos tratados que eu fiz fazer também mais um sobre sexologia, todo mundo vinha só para o lado da sexologia, o povo esquecia a conscienciologia. Entendeu? Eu estou sabendo dessas coisas todas. Eu insinuei algumas coisas dessa, mostrei, até no Projeção da Consciência eu mostro lá. Tem alguma coisa lá. Mas pode falar, Débora. Professor, desde que o senhor comentou, algum tempo atrás, questão que o senhor também trabalhava em ciclos de 10 anos. Alguns casos 28, o senhor teve uma questão, 38, outra, né? Não, a minha vida eu sempre levo a coisa, é igual a minha empresa, né? Era balanço 15 dias. Eu estou sempre em balanço com as coisas todas. A minha inventariologia ela é onipresente e ininterrupta. Agora, existe um ciclo de decênio, né? Existe um ciclo de 10 em 10 anos, de certa forma. Existe. Agora, a própria vida da gente tem. Se você olhar, sempre tem. Eu, durante muito tempo, quando eu estava arrastando as coisas, mesmo, é o que eu já falei, tudo acontecia comigo em maio. E não tinha nada que ver com esse negócio de inferno astral, besteira, só porque o meu aniversário é em abril. Não tem nada a ver com isso. Agora, depois eu vi que algumas coisas de assistência, que o negócio começou a bater em fevereiro. Aí eu fui descobrir depois de 3 anos examinando lá meus diários, entre 95 e 97, eu vi que era o balanço da OFIEX era em fevereiro. Isso ninguém nunca tinha me falado. Eu fui descobrindo por investigar, né? Você vai pesquisando, você vai ciscando, você acaba vendo. Agora, no nosso ciclo, né? Eu comecei a analisar o meu caso. Também observei que tinha mais ou menos 10 anos nas principais mudanças, né? Então, pode ser que seja um ano específico, pode ser que se você, alguns seja de 25 a 35 anos, de 35. Então, de acordo com a pessoa, pode ser um ciclo de 10 anos. Mas agora o ideal é você examinar isso de 5 em 5, de lustro em lustro. Agora, depois chegar o 10 em 10. Na sua idade, você já está na de 10 em 10. A maioria aqui, precisa examinar de 10 em 10. Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês. A coisa melhor que tem é a hora que você domina o processo sexual até o nível que você não fica mais vítima dele. Que você consegue superar tudo. Eu dava meus cursos de sexualidade baseado nisso. Se eu não tivesse esse domínio, eu jamais ia entrar nisso. Que o negócio é muito perigoso. É muito problemático. Entende? Lembra uma vez que eu falei com uma pessoa sobre isso? O negócio é sério. Então, quando você começa a dominar o processo da energia, o processo do desassédio,
você quer apurar cada vez mais essa limpeza ética dentro da sua consciência. Então a fantasia sexual começa a ficar um troço patológico, não é só infantil, mas um processo totalmente patológico, sério, que a pessoa começa a ver o alcance, a profundidade nociva, você está entendendo? Nosográfica e nosológica do processo. É a nosografia braba. Agora, você olha em torno assim, ó, está todo mundo fora. Agora veja, eu comecei a fazer pesquisa, por exemplo, os negócios de Hollywood, uma das coisas que eu queria ver era justamente isso. O problema de ir nas boates para examinar o negócio era isso. Agora, uma das coisas mais sérias que eu vi era a tal boate lá da Prado Júnior, que era das 2 horas da tarde, que era só a maioria gente casada, muita mulher casada, etc., de Copacabana, aquele negócio todo. E a boate funcionando de tarde, né? O negócio não era sério, porque lá é que era marcava o encontro para ir para os motéis. O negócio não era fácil. Agora, eu fui examinando isso tudo. Foi aí que houve o caso daquela mulher que me desafiou com o negócio. E daí a pouco, na outra semana, a gente mostrou a realidade. Aí todo mundo colocou o rabo entre as pernas, ninguém nunca mais falou nada. Entendeu? Agora, naquela ocasião, a gente já examinava as coisas todas. Isso já era na década de 60, lá no Rio. Não era fácil. E o Rio era muito melhor para viver. Era gostoso de você dirigir no Rio e tudo. Era muito bom. Foi por isso que eu fui macetear meu carro, porque aquele carro era o máximo. Entendeu? Eu tinha um foguete lá dentro. Teria uma dica aqui para a estrangeirismologia de checkpoint, também botar um checkpoint evolutivo, alguma coisa assim, na estrangeirismologia, daria para... Seria isso aí mais ou menos um ponto de checagem? Olha, o ponto de checagem é mais ou menos esse, mas eu acho que o que está aí é melhor do que esse checkpoint. O right time, o full time e o proexarium. Eu acho esse mais adequado. Porque nessa retrospectiva... Porque checkpoint você teria que pôr uma opção de coisa. É o checklist da pessoa, isso é para tudo, né? Agora, o problema é pensar nesses 10 anos. É a década. Porque, de certa forma, você pensa nos 10 anos que já passaram e pode pensar também nos 10 que virão. Pois é, mas é sempre assim. Você tem que fazer o espelho. A análise tem que ser especular. Senão não funciona. Não é isso? Estava revendo aqui o verbete década também, né? É o conjunto de 10 anos consecutivos relativos à existência intrafísica. Escuta, olha aí na fatologia, eu coloquei tudo fazendo cotejos. Aquilo que eu comecei a ler aqui, eu li uma porção deles. Olha bem que eu repito as coisas, mas com outro prisma. Entende? A fase preparatória da vida humana, a fase executiva. Olha aí. Uma opção de coisa. A administração do tempo, a análise cronográfica. A fase... Tem várias coisas assim. O realizado de década em década. A década psicossomática, a década mental somática. A retrodécada, a neodécada. Até já classifiquei as décadas para chamar a atenção, né? A relação que daria para fazer entre esse verbete década, então, e retrospectiva decenal é que a retrospectiva está mais voltada à questão de proex. Não é isso, é o problema de você saber se você está usando o tempo direito. Tem muita gente que acha que vai viver muito, então vai empurrando com a barriga. A gente tem que começar a partir do momento que você tem lucidez sobre aquilo. Todo mundo que chega na conscienciologia, quando chegou, passou em 3 meses, eu pergunto à pessoa, se já está bem consciente do valor da conscienciologia, ela traz alguma luz para você no fim do túnel, a pessoa fala, traz, então acabou. Leve isso a sério a partir de hoje. Então começa a contar o prazo agora. Porque isso aí vai influir na vida da pessoa. E outra coisa, vai influir para ela ter mais assistência, que é uma coisa séria. Porque não precisa de influir para ter assédio. Agora, precisa de influir para ter assistência. A coisa mais séria é isso. Não tem lógica? Agora, olha aqui. Estou em apuros.
Comecei a fazer a minha TENEPS dia 9 de novembro da agora. A sinalética que antes era bem evidente, agora sumiu. Não consigo perceber nada além da pressão no topo da cabeça. Tem acontecido de eu ser acordado à noite por consciência. Essa noite não consegui fazer a TENEPS. Telefone urgente envolvendo as minhas irmãs e um problema grave. Por favor, poderia me dar uma orientação? Sim. Você está só começando 6 meses, ainda tem mais 5. A primeira coisa água gelada com açúcar e tranquilidade e caldo de galinha, se for possível. Vai com calma que você vai superar. Não fica assim, com essa excitação toda. Vai devagar que você vai superar. Se você está tendo tudo isso, você está mostrando aqui que você já tem uma sinalética. Não está sabendo aproveitar. Vocês viram o que ela falou? A sinalética era bem evidente, agora sumiu. Não consigo perceber nada além da pressão no topo. Bolas, o que ela quer? Você quer sinalética maior do que essa? Estão mexendo diretamente no corono chakra dela. Tem acontecido de eu ser acordado à noite por consciência. Bolas! Você já pensou, amanhã, em vez de ser uma consciência doente, vai ser o amparador que vai fazer isso para você? Não é o máximo? Você não vai precisar de um relógio, nem de cronômetro, do jeito que eu uso. Você acorda na hora certa, esse te acorda, ei, está na hora. Como é que é? Isso é o máximo. Agora, essa noite não consegui fazer a TENEPS devido às minhas irmãs. Isso não tem nada a ver com a sua TENEPS. Isso aí deve ter sido outra coisa, problema das suas irmãs. Não confunda as coisas. Você está piorando um caso que isso aí não tem motivo. Vamos devagar. Agora, tenha confiança em você, que eu acho que você está no caminho certo. Fica firme. Honre o seu nome. Vê se me entende o que eu estou falando. Eu não sei para que lado que eu ando. Eu acho que talvez é melhor para aquela câmera lá para falar para a pessoa, né? O teletertuliano. Faço TENEPS há aproximadamente 3 anos. Desde o início sinto que houve uma mudança do comportamento pessoal e grupal nas relações interpessoais. Algumas pessoas passaram a me olhar de maneira diferente e até não manter a mesma proximidade. Isso é normal? Em que caso isso pode ser assistencial ou não? A primeira coisa, se a pessoa reduziu a aproximação a você depois da TENEPS, e se você acha que você melhorou na TENEPS, é porque essa pessoa tem assédio. Isso é óbvio, não tem outra explicação. Se eu receber em doação, por exemplo, um sofá, geladeira, roupas, etc., eu corro o risco de estar recebendo bagulho energético? Totalmente, principalmente se for roupa. Abre o olho. Agora, joga energia. Se já sabe mexer com processos exteriores de energia, estado vibracional, limpa a roupa. Agora, uma lavadora melhor do que a Brastemp. Qual que é a melhor que tem aí? É Brastemp? Melhor que a Brastemp, que é a sua energia. Põe aí e limpa. Joga energia em cima da roupa, que você consegue superar. Roupa não é tão difícil, não. Se a pessoa que deu não foi roubada, não foi nada, se não há assim um precedente marginal, está tudo bem. Outra coisa. A ereção no período da manhã também devemos ver como fantasia sexual ou pode se atribuir ao fato da necessidade diurética, no caso endossomático? Olha, isso aí a pessoa, o homem, vê a hora que é. Ele sabe direitinho o que é. Se ele acorda com ereção e está cheio de fantasia, milhões de coisas, ele vai ver que o negócio é esse. Se o processo é só fisiológico, ele também vai ver, é uma coisa muito fácil. Poderia refutar a hipótese de que a consciência livre, em certo ponto de seu desenvolvimento, renunciaria à sua individualidade em prol da expansão do universo, dissolvendo-se uma infinidade de princípios conscientes? Isso é bobagem. Olha, parece que você leu muito essa besteirada da pessoa se subdividir. Não existe isso. Isso é, olha aqui, é ilógico, é irracional, é burro. Se nós que temos racionalidade já pensamos o seguinte: você faz esse esforço danado. Você era lá vegetal, virou subhumano, ser humano. Tudo com o seu alto esforço para você evoluir. E de uma hora para outra você chega lá e dissolve isso tudo e você some? Que vantagem que a Maria leva? Que besteira é essa? Não precisa nem de ser judeu ou comerciante ou industrial para ver que isso é ilógico, é irracional. Como é que é possível uma coisa dessa? Então, todas essas hipóteses de dissolver, não existe isso.
O que eu vejo é o seguinte, desde rapazinho eu vejo essas coisas, isso vem até de curso intermissivo. O problema da auto-individualização já começa a acontecer, ao que tudo indica, no nível da ameba. Pensa bem nisso que o negócio já é muito sério. E olha, eu estou falando por baixo, pode ser que seja antes disso tudo. De modo que, dando assim início ao novo ciclo da evolução multimilenar, a pessoa não se dissolve. Lembre-se disso, a pessoa se conserva o seu ego, só que tem, que é um ego assistencial, em vez de ser um ego super egocêntrico. Você queria falar? Eu queria perguntar sobre a sexualidade, né? Como não ficar mais vítima, então, Valdo, do processo sexual? O que é? Você vai fazer sexo? Você vai a primeira coisa, minimize tudo que diz respeito a sexo. Tudo que diz respeito a processo de gênero. Minimize isso. O povo dá muito valor para essas coisas. Agora, com o passar do tempo, a situação de orgasmo, se uma pessoa entender o que é o processo do holo-orgasmo, então isso aí de sexo começa a diminuir toda a importância, as coisas todas ficam secundárias, porque ela sabe que pelo holossoma ela pode ter tudo que o sexo dá e muito mais. Então a coisa é muito mais séria do que a gente pensa. De modo que o processo é minimizar o processo de sexo. Agora, não é minimizar fazendo aquelas coisas do orientalismo, que você tem que conduzir a sua sexualidade para dar energia para os outros. Isso tudo é tapiação. A pessoa só tem que minimizar dominando o problema de sexo, raciocinando o que é, superando a situação, ultrapassando o nível animal de bicho. Lembrando que a pessoa é uma consciência. Quando eu falo, por exemplo, quando você tem um problema muito sério aqui na sua vida, você tem que resolver, pense como consciência. No sexo isso aí é o máximo. Se a pessoa começar a pensar sobre consciência, porque a consciência não tem sexo, em tese, a rigor, para valer. Então isso é sério, tá certo? Professor Valdo, ainda nessa questão, sobre a parapedofilia, isso tem mais relação com a identificação que as consciências do passado da criança fizeram, da manifestação dela aqui ou não? Só o fato de ter energia. Não é nada disso. Vou te explicar. Uma criança tem muita energia. Todo assediador, ou aquilo que eu gosto de chamar, concener, às vezes chega perto dessa criança porque ela nutre a consciência. Ela é uma concener, uma consciência energívora. Aquela criança é um Itaipu de energia positiva, é como se ela estivesse aspirando o néctar que ela precisa para sobreviver. Tudo é gostoso, é melhor, é aprazível, é confortável, é reconfortante. Então ela quer aquilo. Agora, se essa criança sai do corpo, entendeu? Você já viu, se o ambiente não é bom. Papai aqui, sentiu isso. Por que a monja aparecia para mim? Vocês estão começando a entender ou não? Eu nunca expliquei isso muito. Mas agora eu acho que é bom a gente explicar aí para vocês. Eu não dormia por causa dessas coisas. Você pensa que era só lá o assediador do meu pai com as coisas? Agora, por quê? Eu tinha que aprender aquilo. Ninguém sabia nada. Pelo contrário, estava todo mundo fazendo que eu fizesse o contrário. Ou seja, na hora que vai tocar a música, todo mundo quer que eu fique ali. Eu é que vejo as consciências. Quem leva na cabeça sou eu. Aí até chegar aquele ponto que o próprio pai, né, ficava com pena, porque eu não queria ir dormir. Então ele deixava eu perto. Ele escutando o rádio, ele sentado lá assim, o rádio aqui em cima, porque ele era incrustado na parede lá em cima com os ganchos. E ele mexia o Philips, daqueles antigos, cheio de desenho, grandão, aquela caixa enorme do rádio. Então eu ficava lá com ele. Até que uma noite ele vira para mim e perguntou por quê. Eu abri o jogo. Aí aquilo já começou a aliviar. Daí a pouco, para mim, foi a monja, né? Ela tirou o nosso amigo e levou fora. Aquilo começou a aliviar lá em casa. Mas eu comecei a pensar nas questões do meu pai, quando ele estava em depressão, quando bebia, passava aí 3 meses na cama, aquele negócio todo, eu vi o processo de consciência.
o problema dele, o problema de conflito dele com a minha mãe, devido ao processo de bebê, aquela coisa toda, a situação dele não poder sair, ele ser assistido, os amigos que queriam trazer cerveja, faixa azul para ele, aquele negócio todo, eu vendo ali aquela questão, eu pequeno, e ele falou, olha lá, traz a cerveja, traz aí o que eu quero, senão eu mato seu filho. E eu aqui, e um banquinho, ele aqui, ó, comigo aqui, e o banquinho que eu estava brincando na mão dele. A minha cabeça aqui, o banco aqui, e ele aí. Totalmente alterado. Agora, isso é a cachaça que faz, o álcool, o teor alcoólico na veia dele, com os negócios todos. Eu nunca fui contra o meu pai, mas eu tive que entender aquilo tudo. Agora, com o passar do tempo, eu falei assim, não, mas esse negócio é sério. Aí eu comecei a ver tudo, falei assim, gente, o que é que tem de exploração de vampirismo extrafísico? É uma loucura. Eu cresci já com essas ideias, vendo a coisa toda de perto. Entende? Agora, a minha energia, eu conseguia sustentar o negócio, mas de vez em quando eu tinha que correr do cara. Era assim que foi que eu aprendi o negócio. Entendeu? Eu menino. Agora, eu começava a isolar. As minhas primeiras noções de encapsulamento, eu devia ter uns 5 para 6 anos. E ó, foi tudo na base da vivência, não foi retrocognição. As coisas que eu vi em casa. Agora, o que era engraçado é o seguinte, que às vezes eu descobria lugar que tinha energia boa, eu me sentia bem com aquilo. Uma vez eu descobri isso no meio do mato. Agora, era muito estranho, então devia ser um chácara, do jeito que é que tem aqui no CAEC, né, lá perto do Orocito. Então eu descobri o lugar que era o máximo. Você, se eu pudesse, eu ia fazer uma casa do Tarzan aqui. Entende? Agora, porque eu sentia bem com aquilo. E a criança, vocês sabem, ela tem uma tendência de fazer tudo recheado, tipo útero, né? Ela volve para o problema para criar uma coisa aconchegante, que é o aconchego, para ela se sentir bem. Agora, o que dura era isso. Eu vi isso lá perto onde tinha o virador. O viradouro era onde o trem virava para vir, para poder ir embora. E aquilo era alguns quilômetros do lugar da estação. A gente ia até o viradouro. Esse lugar que eu descobri no meio do mato era perto do viradouro. Aí eu queria lá nas árvores e nos arbustos do quintal da minha casa fazer aquilo que estava lá. Falei assim, por que não dá certo? Aqui não é a mesma coisa, mas sendo que aqui sou eu, não tem cobra, não tem nada, não era para ficar melhor? Eu menino, e são as minhas interrogações. Aí chegou um lá, fora do corpo, falou assim, olha, lá é por causa do ambiente, tem energia, tem o fluido. Aí eu comecei a entender que aquilo não dava, uma criança não ia ter ideia. Por quê? Eu só interroguei, eu queria saber, mas por quê? Por que eu não posso translandar aquele ambiente para cá? Não é a mesma coisa. Eu me sentia melhor no mato do que no fundo do quintal lá de casa. Agora, fiz a casa toda do jeito que era, de um lado do outro, mas não deu certo. Aí eu desisti, não dá. Aí veio ele lá depois, me explicou, não, o caso é esse. Eu nem sei quem é que apareceu na ocasião e falou, fora do corpo. Agora eu já vinha com aquela noção, entendeu? Aí eu comecei a dar muito valor para minhas coisas, retrocognição. Aí eu já estava começando a entrar nas questões de aula de moral cristã. Então naquilo, o professor ali falou para minha mãe, o seu filho tem muito interesse de estudar essas coisas. Aí a minha mãe vira para ele e fala assim, é porque ele tem problemas dos fenômenos desde que nasceu. É lógico que ele vai querer, porque agora isso aí pelo menos já tem gente que está estudando. Para ele isso é o máximo. Professor Valdo, aqui no B, os filhos de dependentes químicos como álcool, drogas, eles sofrem mais desse processo, como no caso também o senhor sofreu, ou é mais comum com os filhos de drogas? São todos vítimas.
Se a pessoa entrou em droga, o toxicômano, ele já é vítima de tudo, ele nem tem muita força mais. Ele apenas representa o pulgão, aonde as formigas ou qualquer coisa vão tirar partido. Ele é uma vítima, é o doador de energia. Entendeu como é que é? Por isso que tem que trabalhar muito com essa situação. Miconsciex já superou a questão do sexo, né? Isso é em função do quê? A maioria ali é em função do problema da energia que ela usa de uma tal maneira e o domínio que ela tem do holossoma de tal nível que o processo da multidimensionalidade fica igual à vigília física ordinária. Se acontece uma coisa dessa, ela é meia consciência, meia consciência, meia consciência. Então a coisa fica de um lado do outro, ela faz o que quer. Uma pessoa que dominar bem as energias com o parapsiquismo, o sexo fica secundário. Sexo e todas as questões fisiológicas, então. A maioria. A maioria. Por exemplo, o processo de dor. Você está entendendo? Aquele negócio é mesmo. Você andou estudando esse negócio de dor aí por causa das minhas coisas, você lembra? Você teve experiência disso, você viu como é que é. Mas isso daí a pessoa... Agora, isso aí é só início do princípio do começo. Tem coisa muito mais séria do que isso. A pessoa consegue isso antes da desperticidade? Depende da pessoa. Que às vezes está tudo com ela, às vezes já traz do passado. Depende do que é. Mas agora, a tendência não. A dispersidade vem antes. Depois é que vem a semiconsciência. Mas esse domínio da... Mas o domínio dor, às vezes varia. Porque as pessoas às vezes ela tem uma extrapolação natural com ela. Independente dos fenômenos que ocorrem, ela tem uma certa tendência para um determinado fenômeno, que aquilo vem de vidas passadas, traumas que ela teve, às vezes até traumático. Mas ela aprendeu através do trauma. Entendeu como é que é? Tudo isso tem. Professor, aqui, eu tenho 2 netas e eu acho que o melhor é abrir logo para a criança, por exemplo, falar isso tudo. Por exemplo, com 3 anos, a minha neta com 3 anos já começava a falar. Criança tem que dosar tudo de acordo com o nível dela, e cada caso é individual, não pode generalizar. Independente de gênero, de sexo, de menino ou menino. Você tem que lembrar aquilo que eu já falei aqui. Hoje já está aparecendo até mais artigos sobre esses assuntos. Por exemplo, pegar uma criança e começar a ensinar uma série de línguas numa determinada idade pequenininha é problemático, porque mais tarde pode dar problema nela. Um dos problemas que eles já descobriram é que a pessoa pode ficar gaga. Professor, da gaguez. Como evitar quando já está acontecendo? Por exemplo, ela com 3 anos, a minha neta, já chegou para mim, vovó, está acontecendo que eu estou dormindo e estão me acordando, estão mexendo comigo. Pois é, não, o problema ali é mostrar a energia. Faz ela dominar o estado vibracional. Eu ensinei. Ela já e como é que ela exterioriza? Se tem alguém que está mexendo com ela, como é que ela exterioriza a energia para ficar livre? Acabou. Ela faz isso. Agora, evitar também roupas, tipo assim, não, mas biquíni, o problema é só tipo isso, não. É evitar dar valor para isso ou exaltar esse processo na cabeça dela. Isso aí pode ser pior ainda. Agora, uma das piores coisas que tem é recalcar isso, que não adianta recalcar. Tem que enfrentar. Alguma coisa tem que ser explicitada para ela. Se recalcar é pior. Que aí a pessoa vai ficar soturna, fechada, aquilo vai piorando, ela vira mesmo doente mental daí a pouco. Porque hoje ela já encontra comigo e fala assim, vovó, já não está mais acontecendo. Quando começa a acontecer, eu faço EV. Eu não sei do jeito que o EV dela está saindo, mas ela está fazendo. Vacina tudo. Agora aqui outra pergunta. Obrigada. Quando durmo com meu namorado, independente de termos tido relações íntimas, na maioria das vezes acordo com ressaca e mais estresse do que quando durmo sozinha. Ele tem ereção durante a noite, ele diz que é normal, e quando dorme sozinho também é assim. Não compreendo essa situação. Poderia me esclarecer o que pode estar acontecendo? Essa situação pode estar revelando uma incompatibilidade a algum nível? Olha aqui. Primeira coisa nisso aqui, a única coisa que eu posso falar com uma certeza relativa, porque isso aí é difícil, é dizer o seguinte, que você diz aqui, na maioria das vezes acordo com ressaca e mais estresse do que quando durmo sozinho. Isso mostra que ele tem assédio.
É a única coisa que eu posso falar, porque o resto aí tem que estudar e ver como é que é. Mas está na cara que tem assédio. Se ela está sozinha, não tem nada, você vai dormir com o namorado que devia se sentir melhor, sem ressaca, ela acorda com ressaca. O que é que eu falo sobre ressaca energética? Todo mundo que acorda é porque tem boi na linha, tem goteira, tem uma pedra no caminho, há algo novo no horizonte. Tá certo? Tem que abrir o olho. Como é que fica? É isso? Não, agora veja, lá na Labre, a Labre era a Liga dos Radioamadores. Então tinha os jargões técnicos do radioamador. E uma das coisas que eles falavam é o seguinte: espera aí porque entrou goteira. É quando entrava uma pessoa no ambiente, então não podia estar falando aquelas coisas porque entrou goteira. Então aqui eu estou falando, entrou goteira, é o assediador, você está entendendo? Na linguagem da Labre, do radioamador, está perfeita. Agora aqui, passei 2 dias sem fazer TENEPS por motivo de viagem. Ontem passei o dia em um estado letárgico, mesmo trabalhando bastante energia, e mais tarde durante a noite. Vi várias cenas com consciência sendo mortas a tiros pela mesma consciência. Isso me fez ser acordado várias vezes. Tive a impressão de estar servindo como isca e que isso iria ser resolvido na TENEPS no dia seguinte. Minha percepção procede? Procede, é por aí que me dói. Mas agora tem uma coisa que você não falou. Que tu estavas a fazer, ó meu amigo, durante esses 2 dias de viagem? Você não falou nada. Olha bem isso aí. O que você estava fazendo nos 2 dias? Está na cara que tem alguma conotação com isso. Não vai dizer que não tem, que tem. Examina que tem, tá? Eu estou falando tudo certo, né? Que é o que eu posso. Tem certas perguntas aqui que precisava de juntar todo o elenco para poder estudar com a pessoa o negócio. Então eu só posso falar aquilo que eu vejo, porque senão eu estou chutando. Eu não quero fazer chute aqui. O meu negócio é chegar perto da realidade o mais possível, ou a realidade ou a para-realidade, mas a gente tem que chegar perto disso, senão não vai, né? É por aí. Agora, gente, aqui no A e no B, o que é que ficou faltando? Pode falar. Está na sua hora, você está 4 minutos atrasado. Voltando aqui o nosso horário, 2h12, ela geralmente é 6, 8 por aí. Professor, com relação a essa questão da superação da sexualidade e não sublimação, que o senhor falou que com o tempo a pessoa que domina isso, ela fica livre. Então, a gente poderia considerar que a técnica do sexo diário, ela é inicialmente um dos passos para se chegar nisso? Eu já expliquei isso tudo nos meus cursos de sexualidade. E o povo acha que isso aí é a maior dificuldade. Eles têm razão, que é mesmo. Gente, a gente não vai criar uma técnica nova que seja fácil, para resolver uma coisa fácil. Tudo é coisa difícil que eu vejo aqui. Eu queria que o senhor explicasse mais a abrangência da técnica do sexo diário, as implicações disso, dessa técnica. A do sexo diário é a pessoa, pouco a pouco, dominar o problema todo e ela acabar com pensar noutra pessoa, uma terceira pessoa. Pensa nisso. No sexo diário, ela vai ficar satisfeita. Não tem mais jeito. Tanto o homem quanto a mulher. E outra coisa, os dois têm que se entrosar. Como é que fica? Agora, quanto mais difícil que tem isso tudo, não é essa compreensão, não é nada disso. É a autodisponibilidade para o horário sexual. Isso é muito difícil. O horário da sessão sexual. Nessa vida moderna nossa, isso é difícil para todo mundo, sem exceção. Então, esse é o problema. Isso aí a pessoa tem que estudar. Agora, outra pergunta. Quais as contribuições ou relações da retrospectiva decenal com o desenvolvimento da OFIEX? Quais indicadores podem ser observados? A primeira coisa é a seguinte: você está trabalhando tudo para ver a OFIEX, você tem que ver a TENEPS. Você está trabalhando com a TENEPS faz 10 anos. Então, comece a pensar. Nesses 10 anos, o que é que fez? Já está no meio caminho da OFIEX ou ainda não? Só isso aí já vai dar um balanço impressionante da situação. Se em 20 anos você pode alcançar a OFIEX, em 10 anos já deve ter caminhado
até o meio do caminho. Agora você vai me perguntar, qual é esse meio do caminho? É você que sabe. O que aconteceu com você? Você desenvolveu o que em matéria de parapsiquismo? Como é que estão as suas energias? Como é que é isso? É por aí que a pessoa vai ver. Outra coisa, como é que você entende hoje o amparador? Qual é o seu convívio com o seu amparador de função da TENES? Como é que é isso? 10 anos a pessoa já pode fazer. Eu estou dando aqui, fazendo aqui a abordagem na base de 10 anos, não é uma década. A gente está falando em década. Agora, aqui outra pergunta. Uma pessoa pode fazer uma coisa contra a sua vontade, induzida por um assediador inter-extrafísico, simultaneamente, ou só ocorre o assédio devido à afinidade pensênica? Não, escuta, aqui eu não estou entendendo. Uma pessoa pode fazer uma coisa contra a sua vontade, induzida pelo assediador, mas pode ser também pela sua própria condição das energias gravitantes, a alteração que ela está. Ela às vezes nem está sabendo o que está fazendo, ela às vezes está, aquilo que o povo fala está fora de si. Isso tem uma série de condições. Agora, o que acontece mais sério é o seguinte: há sempre um autoassédio atrás disso. Esse autoassédio propicia, ele embasa, ele permite, ele motiva o heteroassédio, o assédio de fora para dentro. De modo que isso tudo a pessoa tem que ver. Caso a pessoa não tenha conhecimento sobre o assédio, qual o percentual de culpa? Olha, esse negócio de culpa, autoculpa, etc., tem que ver uma série de fatores e de viés aí do caso. Não é só isso, tem que ver como é que é. A primeira coisa é a seguinte: eu perguntaria para você, uma pessoa que tem autoassédio, ela tem que ter culpa? O problema é dela, não é? Ela tem culpa? O problema é dela, vamos perguntar para ela. O problema todo é esse. Agora, que a culpa do autoassédio é dela, porque ninguém está fazendo aquilo de fora. O problema é dela. Auto, é da pessoa, é pessoal. O problema é dela. Agora, aqui outra pergunta. Uma vez, para resgatar uma consciência, o amparador pediu que eu simulasse uma relação sexual com a consciência a ser resgatada. Só assim foi possível doar energia e os amparadores fizeram o resto. Poderia acrescentar alguma coisa? Olha, isso tudo tem, mas não é, dentro dos meus estudos, a melhor forma de assistência ou de terapia que tem, não. Isso aí é o caso daquela mulher que funcionava lá em Botafogo, que eu falei aqui, que ela trabalhava toda noite. Ela ficou viúva, aí o viúvo sempre aparecia com ela. Depois o viúvo começou a aparecer com gente para ela assistir. Isso é vampirização igual às outras mesmo, não é por aí. Se nós não conseguirmos nos entender com uma outra consciência, fazendo um diálogo, que é a antiga dialética do Platão, etc, tal, essa coisa, então que negócio é esse? Agora vai às vias de fato? Daqui a pouco vai ter gente que vai falar, não, você só pode fazer o desassédio brigando com a pessoa. Dar os tabefes nela, isso tudo é bobagem, não é por aí. Sexo até um certo ponto seria uma coisa mais ou menos nesse sentido, não é o ideal. Agora, gente, nós podemos então, hoje tem pergunta, aí tem alguma comunicação? Então eu acho que eu posso passar para você, né? Sim. Está na hora. Gente, todo mundo tem papel para fazer a votação? Tem alguém que não tenha papel? Tentamos aqui para distribuir. Só um minutinho. Bom, pessoal, antes da leitura dos verbetes, nós temos aqui as pontuações da tertúlia. Foram 20 votos online, 15 perguntas respondidas online e nas assinaturas do livro de presença foram 71. Após a leitura dos verbetes, nós teremos 4 recados. Eu irei dar um, depois a Natália, Eduardo e a Flávia. Então vamos lá. Verbetes novos. Subconsciencialidade. Transformismo. Truculência. Verbetes antigos. Coativação atributiva. Coleta seletiva. Consciência retardatária. Consim problema. Hibernante. Inconcretude.
Megapeso e Melex. Bom, pessoal, então, primeiro recado, nós gostaríamos de convidar a todos, e também, principalmente os teletertulianos, em relação ao balanço existencial e a semana da Max Proex, que irão ocorrer no período do Carnaval aqui em Foz do Iguaçu. A proposta do balanço existencial tem relação direta com o verbete de hoje, é a pessoa fazer um balanço da vida dela, incluindo aí os 10 anos, mas a vida como um todo. Então a proposta é que a pessoa possa fazer uma reflexão durante 4 dias, de maneira bem intensificada e orientada, sobre tudo que ela realizou, o que ela conquistou, ou o que ela deixou de fazer, o que ela errou, e a partir desse balanço, ela poder fazer um direcionamento, um planejamento para os próximos anos. Então, é um curso que ocorre sempre no período do Carnaval, e o próximo ano, 2009, será o 7º balanço existencial. Ok? Obrigado. Então, pessoal, o meu recado é por uma emergência que aconteceu hoje na escala da Expo Conscienciologia, por uma das voluntárias. Eu queria saber se alguém tem uma disponibilidade de 2 horas hoje, das 4 da tarde às 6 da tarde, para participar lá na Expo Conscienciologia. Tem alguém que possa estar cobrindo um horário? Não tem. Então tá, obrigada. Pessoal, o nosso recado em relação a amigos da enciclopédia, nós estamos hoje com 336 amigos, faltam apenas 64 amigos para chegarmos aos 400, que é a nossa meta. E o nosso mutirão vai ficar até o dia 31 de dezembro. Então quem está vindo a Foz do Iguaçu, os teletertulianos e até mesmo nós aqui que ainda não renovamos, estamos convidando a todos para renovar o programa Amigos da Enciclopédia. Lembrando que há 35 pessoas em dezembro que está vencendo o programa. Então essas pessoas especialmente a gente gostaria de convidar para renovar. Obrigado. Eu quero dar um recado a vocês, é que os livros do Eduardo Said, do Adorno, já estão na Mega Store. O livro novo, inclusive, da Unesp, está chegando na terça-feira. Então, quem quiser maiores informações sobre os livros, mesmo os teletertulianos, podem fazer a compra na Mega Store, okay? Entrando em contato conosco pelo telefone do CIEC, tá ok? Obrigada. Ganhou coativação atributiva com 13 votos. Boa tarde, até amanhã.